Tem gente que não acredita em teoria da conspiração, né? Então eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Ó, aquilo lá é um chemtrail que tá sendo passado, tá? E tá vendo que ele tá largando lá, ó? Consegue ver? Ele larga uma fumaça, ó. E essa fumaça depois, eles não passam muito alto esses aviões, eles não passam muito alto, tá? Ele vai deixando esse rastro, certo? Agora olha como é que tá o céu. Pode ver que ele tá cruzado de um lado para outro. Depois que esse avião passa, tem essa formação de rastros, ó. Tu pode ver que não ele cruza de um lado para o outro, ó. É um xadrez. Ali, ó, dá para ver, ó. Ali passou um, deixou um xadrez, lá deixou um xadrez, eles vão fazendo como se fosse uma malha. E depois que eles passam essa malha, dá uma chuvarada, que enche os rios, que são aquela chuva que ultrapassa 150 milímetros, que nem tem previsão dessa chuva de 150 milímetros, de 250 milímetros, e depois a chuva vem. Se olhar mais ao horizonte, vai ver também, ó. Há um padrão de passada desses aviões. Hoje de manhã o céu estava limpinho, não tinha nada disso, tá? Aí, ó. Depois que passa os aviões do chemtrail, todo o céu fica desse jeito. Quase ninguém olha porque ninguém tem tempo de olhar para o céu. Tá todo mundo preocupado com outras coisas. Ninguém olha para o céu. Todo mundo tá meio que estagnado, não presta muita atenção nas coisas. Agora, se tiver tempo de olhar para o céu, dá uma olhadinha nos padrões disso daqui, ó. Então, xadrez, e lá se vai, lá se foi. E onde ele passou ali agora, ó, lá exatamente onde ele passou, já vai se formando as nuvens. E amanhã baba água sem precedentes em toda a região que foi feita essas passagens de nuvens aqui. Então vamos lá? Ó, isso é. Sabe por que você é enganado facilmente dentro da igreja evangélica? Porque você não estuda devidamente a Bíblia da forma que tem que ser estudado. Já quer pegar o negócio mastigado e sair repetindo aquilo que alguém falou para você. Eu conheço pessoas que estudam 3, 4 vezes o mesmo assunto. Sabe aquela história que se fala dentro da igreja evangélica? Que entre Malaquias e Mateus foram 400 anos de silêncio? Então, sabe por que você facilmente é enganado pelo sistema? Porque você não estuda nada. Se você lê a Bíblia, você lê muito mal. Calma aí, só um minuto. Antíoco Epífanes e a penetração de helenismo em Israel. Dele saiu aquele rebento ímpio, Antíoco Epifanes, filho do rei Antíoco. Ele tinha estado em Roma, como refém, e se tornara rei no ano 137 da dominação dos gregos. Por esses dias apareceu em Israel uma geração de dominação dos gregos. Não, de perversos, desculpa aqui, ó. Perversos. Por esses dias apareceu em Israel uma geração de aliança com as nações circunvizinhas, pois muito males caíram sobre nós, desde que delas se separamos. Agradou-lhe tal modo de falar, e alguns, desde que delas nos separamos, agradou-lhes de tal modo de falar, e alguns, dentre o povo, apressaram-se em ir ter com o rei, o qual
lhes deu autorização para observarem os costumes pagãos. Então, gente, vamos ao que interessa. As pessoas sabem o que é errado, mas mesmo assim insistem a querer a autorização de alguém para o erro. Os macabeus, eles começaram a surgir dentro do Império Selêutico a partir do ano 167, tá? Anterior à era atual, tá? Da era comum, hoje, nessa era que estamos. O Império Selêutico e os Seleucidas, né? Eles começaram a partir do ano 312 e foram até o ano 63. Ali era uma mesclagem de Roma com Grécia, tá? Até que Roma tomou por definitivo. Então, do ano 312 ao ano 63, tudo que aconteceu tá dentro desse padrão iraniano, tá? Porque esse Império Selêutico aqui, né, Seleucidas, nada mais é do que o Império Iraniano, tá bom? Os macabeus, eles começaram a se levantar no ano 167. A Bíblia fala que é um ano 137, mas a história fala que é um ano 167, tá? Anterior à Era Comum. Isso é antes de Cristo. Então, o que eu quero que vocês entendam? As profecias e as questões espirituais, o Pai Celestial nunca deixou de mover e de fazer dentro do povo Yahudi. Hoje, dentro das igrejas evangélicas, junto com a Igreja Católica, já que são duas denominações que aceitam a vida do povo judeu como base de fé, então todas as vezes que eu lembrar, vou ficar falando povo evangélico e povo católico, porque todos são evangélicos, mas só que católico é puxado mais para bruxaria, para o feitiço, para as divindades, e o povo evangélico, embora também esteja no mesmo patamar, mas se negam a atribuir o que eles fazem lá dentro, nada mais é do que adorações a falsos deuses e através de orações pratica magia. Mas vamos ao que interessa. Então, isso que eu estou explicando para vocês é para vocês aprenderem que o nosso Pai Celestial, da mesma forma que naquela época, nunca deixou de fazer pelo povo Yahudim, hoje também continua fazendo pelo povo Yahudim. Só que tanto nós, gentios, como eles, né, os Iás, né, o povo Yahudim, que você conhece como judeu, como, enfim, hebreu, enfim. Estamos numa era ruim, negativa, sombria, que a guerra agora é só espiritual, não é mais aquela guerra carnal, que um homem se levantava contra o outro com espada na mão para matar. Hoje é espiritual. Hoje as pessoas tomam de você a tua paz, é a tua fidelidade, é a tua certeza, porque a guerra hoje é espiritual. O meu nome é Oliveira e eu peço, se inscreva no canal, compartilhe, dê um like. Eu espero que você leia 1ª e 2ª Macabeus. Eu espero que você venha aqui no Apócrifo também ler o livro sobre Macabeus. E tem outros livros que seria muito bom você ler. Olha, livros excelentes, tá? Ó, livro de Adão é muito bom, tá? Revelações de Moisés. Assim, tem muitos livros bons, tá? Atos 29, lê Atos 29, ô livrinho bom. Aqui, ó, é página 313. São 2 páginas só, Atos 29. Muito bom, muito bom. Mas enfim, eu espero que você consiga, tá? Sejam felizes. Se inscreva no canal, compartilha, dê um like. Santo, santo, santo!
Atos 29. Paulo, plena das bênçãos e transbordando do Espírito, partiu de Roma, determinado a ir para a Espanha, pois proposi- pois havia um propósito ir até lá muito tempo, e também dali para a Bretanha. Bretanha, se não me engano, é a Alemanha, né? Não é Inglaterra, não, eu acho. Bretanha, se não me engano, é a Alemanha. Pois ele ouviu na Fenícia que alguns dos filhos de Arrudim, por volta do tempo de cativeiro assírio, haviam escapado pelo mar para as ilhas distantes, como disse o profeta, e chamado pelos romanos de Bretanha. E o Criador comandou que o evangelho fosse pregado a todas as nações dos gentios e para as ovelhas perdidas da casa do Yahudim. E nenhum homem impediu Paulo, pois ele testificou audaciosamente sobre o Salvador perante os tribunos e entre o povo. Ele levou consigo certos irmãos que estavam com ele em Roma. Eles embarcaram em Óstrio e, com ventos favoráveis, foram levados em segurança a um ancoradouro na Espanha. E muitas pessoas, não dá para ler não, que mesmo de óculos está ruim para ler. Eu estou só lendo aqui Atos 29 para você ver que ainda é uma parte da história que tentaram esconder, mas está aqui, Atos 29, tá bom? Sejam todos abençoados. Se inscrevam no canal, compartilhem, dê um like. Então, o que acontece? O livro de Macabeus começa aqui, né? Mas existe um Macabeus oficial, que está na Bíblia Católica. Para você que não lê Bíblia, você vai falar assim, mas por que esse maluco está falando de Macabeus? Porque quando eu escutava as pessoas falando situações, que de Malaquias a Mateus foram 4 anos de silêncio. Eu ficava olhando assim e falava assim, é mentira. É mentira. Nunca houve silêncio em Israel. Nunca. Desde quando o primeiro homem foi levantado, que é Adão, nunca houve silêncio para os escolhidos. Nunca houve.